Olá, gente amiga, gente querida, olá, povo de Deus, recebam a paz do Senhor. Apocalipse capítulo de número 2, versículo 8 nos diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meus queridos, quero abraçar com muita alegria meu estimado irmão Moisés Farias e parabenizá-lo pela iniciativa deste trabalho. Falar sobre a segunda carta que foi enviada ao anjo da igreja de Esmirna. Um século antes do envio desta carta, Alexandre o Grande havia determinado fazer de Esmirna a cidade padrão, modelo da Grécia. Tudo nesta cidade florescia, na educação, na ciência, nas artes, tudo prosperava. E nesta grandiosa cidade o Evangelho chegou. É verdade que algumas linhas teológicas divergem entre si acerca do responsável pela pregação do Evangelho. Uns afirmam que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem a Éfeso, ele pregou o Evangelho em Esmirna. Outros defendem e acreditam que o próprio João, que recebe a revelação de Jesus na ilha de Patmos, é o responsável pela pregação deste Evangelho na cidade. Fato é que o Evangelho chegou em Esmirna. Apesar de toda a grandeza que falamos nesta cidade, Esmirna também era o centro do paganismo. As autoridades haviam determinado esculpir a imagem do imperador César Augusto em mármore e colocar esta imagem bem no centro da cidade. E isso significava dizer que, por decreto, anualmente, todos os moradores haveriam de se apresentar a esta estátua para queimar incensos, para venerar e, sobretudo, jurar fidelidade a César Augusto. Aqueles que recusassem jurar fidelidade eram colocados na prisão. E isto dá para perceber o grau de dificuldades que os irmãos tinham para dar o seu testemunho de fé na cidade de Esmirna. A palavra Esmirna significa fragrância que era usada na fabricação de perfume. Então a Esmirna era esmargada, triturada, e a sua casca começava a exalar um perfume suave, um cheiro agradável. E este significado tem tudo a ver com o testemunho de fé dos irmãos na cidade de Esmirna. Quanto mais aquela igreja era esmargada pelo peso da autoridade do império, muito mais o seu testemunho de fé exalava um perfume agradável diante de Deus. Jesus se apresenta a esta igreja diferentemente das demais 5 igrejas. 5 igrejas, elas apresentaram erros gritantes, diferentemente de Esmirna e Filadélfia, que foram igrejas da qual não foi encontrado nenhuma falha, nenhum pecado. Então, meus queridos, é desta forma que Jesus dirige. Não há repreensão para a cidade de Esmirna, nenhum membro, nenhum obreiro é censurado nesta carta, não existe falha por nenhum membro, mas o que apresenta na carta é apenas favor, aprovação da parte de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, esta igreja é uma igreja sofrida, a igreja de Esmirna, e Jesus conforta com encorajamento. É desta forma que ele se apresenta. Louvado seja Deus.
Então Jesus inicia dizendo: olha, eu conheço as tuas obras. E este saber traduz no grego, meus irmãos, um conhecimento adquirido pela sua própria experiência. Então, quando Jesus disse: eu sei as tuas obras, Jesus está dizendo: eu sei, eu conheço de perto, porque eu também passei o sofrimento que vocês estão passando. E eu sei o quanto é ruim ser condenado inocentemente, sofrer o que vocês estão sofrendo. Eu também sofri, eu sei o que é isso. Então, meus queridos irmãos, em seguida, Jesus fala sobre 5 níveis de perseguição sofrido pelos irmãos ali em Esmirna: a perseguição governamental, a perseguição econômica, a perseguição física, a perseguição religiosa e a perseguição do próprio diabo. Na perseguição governamental, os crentes naquelas cidades eram dolorosamente esmagados sobre as rígidas leis que as autoridades romanas estabeleciam. Eles eram arrancados de casa, capturados na feira, levados a cativo. Professar o nome de Jesus na cidade de Esmirna era crime. Havia um decreto de que todos aqueles que professassem fé em Jesus Cristo, eles eram condenados. Era crime professar o nome de Jesus. Na perseguição econômica, meus queridos irmãos, quem eram empregados eram despedidos, quem tinha comércio tinha os seus bens confiscados, roubados, tudo isso em nome de Jesus. Na perseguição física, ninguém desejava, irmãos, ser preso na cidade de Esmirna, lançado na prisão, porque os presos eram mortos ali dentro pelas autoridades, eram torturados. Ninguém durava muito tempo ali naquela prisão. Ainda bem que Jesus escreve dizendo: vocês terão uma aflição ali de 10 dias. É o próprio Jesus que está dizendo: não mais do que 10, apenas 10. Era o sofrimento da igreja de Esmirna ali. Na perseguição religiosa, irmãos, o nó só continuava apertando, porque segundo os judeus de Esmirna, a igreja do Senhor Jesus ali, diante das autoridades, eram ateístas por não reverenciar a imagem de César Augusto. Não é? Diziam que os cristãos eram politicamente infiel, tido como instrumentos do diabo. Era essa situação que os irmãos em Esmirna passavam. Na perseguição satânica, Jesus disse que a igreja enfrentaria a perseguição do próprio diabo. Decididamente, não lutavam contra a carne e o sangue, sim contra o próprio diabo. Potestades, principados. Glória a Deus. Era difícil a situação da igreja ali em Esmirna. Mas, meus queridos irmãos, o que eu acho interessante, o que eu acho maravilhoso, digno de toda a honra e adoração ao Senhor Jesus, é a postura da igreja de Esmirna. Ninguém precisou sair daquela cidade para servir a Deus em uma outra cidade, em Filadélfia e em nenhum outro lugar. Eu olho para a postura do anjo da igreja, o equilíbrio, o esforço, todo investimento para que os irmãos se mantessem firmes ali, conservados, apesar de toda a perseguição. Amém? Glória a Deus. Ninguém foi censurado, não houve pecado para a igreja de Esmirna, teve total aprovação do Senhor. Então, glória a Deus, que em meio às calamidades, em meio às perseguições, é possível, a exemplo de Esmirna, permanecer firme no Senhor. Eu trato a igreja de Esmirna como o modelo da igreja do arrebatamento, pela forma segura, eficaz e perseverante na fé. Que Deus abençoe a todos, um abraço e muito obrigado pela oportunidade, no nome santo de Jesus. Um abração.